São Paulo, na primeira leitura, compara a desobediência de Adão, o pecado de Adão, por meio de quem veio para a humanidade a desgraça, com a obediência de Jesus. Ele que veio para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Em Jesus nós temos a redenção, a salvação, pela sua obediência, assim como em Adão todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O pecado dos nossos primeiros pais foi um pecado de soberba e de desobediência, assim como o pecado de Lúcifer, de Satanás, que não quis obedecer, não quis servir, não quis amar a Deus. Jesus fez justamente o contrário. Como nós dissemos no Salmo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E tantas vezes Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. A sua obediência, a sua submissão ao Pai nos alcançou a graça, a vida. Pela desobediência de Adão veio a morte. De modo que nós também, pela obediência a Deus, a Jesus Cristo, a sua palavra, obtemos a vida, a graça, a salvação. No Evangelho, Jesus fala da vigilância, estar com os rins cingidos, manter as lâmpadas acesas. Os empregados devem estar acordados quando o patrão chegar de madrugada, de uma festa de casamento. Isto quer dizer que nós não devemos dormir, nós não devemos estar acordados, devemos estar de prontidão, vigilantes, porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. E essa parábola tem um desfecho inesperado. Jesus diz: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados, Ele mesmo se cingirá e os servirá. Eles se sentarão à mesa e Ele os servirá. Não é habitual, não é comum que o patrão, que o Senhor sirva os empregados, se ponha a servir os servos só porque eles estiveram acordados. Mas aqui Jesus manifesta justamente a bondade, a generosidade de Deus para conosco. Ele mesmo o fez na última ceia, lavando os pés dos discípulos. Assim age Deus conosco, nos recompensando pela nossa fidelidade. Embora, como o próprio Jesus nos ensina, nós devemos dizer: somos servos inúteis e fizemos aquilo que deveríamos ter feito, mas mesmo assim, embora seja nosso dever cumprir as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, mas Ele deseja nos recompensar pela nossa fidelidade. Por isso Ele torna meritórias as nossas boas obras que nós praticamos por graça de Deus. Hoje nós também celebramos
São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil, tornou-se padroeiro do Brasil na época do Império, foi o padroeiro principal do Brasil até que Nossa Senhora Aparecida tenha se tornado a padroeira principal, mas continua sendo padroeiro do Brasil. São Pedro de Alcântara nasceu em 1499 na Espanha, viveu 63 anos, com 16 anos tornou-se franciscano e aos 20 anos já era guardião do convento, vivia uma vida exemplar de muita austeridade, oração, extremamente penitente. O Evangelho de hoje diz que nós devemos estar sempre acordados. São Pedro de Alcântara vivia isso quase que literalmente, né? Dormia praticamente 2 horas por noite apenas e sentado numa cadeira, praticamente só comia pão, água e legumes temperados com cinza. E ele dizia: eu fiz um acordo com o meu corpo, que nesta vida que é tão curta, eu manterei sempre sob penitência e que depois ele poderá descansar por toda a eternidade. São Pedro de Alcântara é conhecido especialmente por ter sido diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila, mas também foi o grande reformador da ordem franciscana. No século XVI, muitas reformas aconteciam. Santa Teresa e São João da Cruz reformaram o Carmelo. São Pedro de Alcântara foi o reformador da ordem franciscana. E ele foi conselheiro dos reis de Portugal. Por isso aqui se tornou padroeiro de Portugal e depois também padroeiro do Brasil. Então peçamos a sua intercessão. Ele que foi tão penitente, que viveu de fato de prontidão e foi acometido durante uma viagem de uma doença incurável, de uma doença mortal, que lhe causava no leito de morte muita sede. E ele então pegava nas mãos o copo de água que lhe trazia o enfermeiro, olhava para a cruz, levantava o copo, dava um sorriso e devolvia o copo ao enfermeiro. Morreu recitando as palavras do Salmo: que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E Santa Teresa diz nos seus escritos que, após a sua morte, o viu muitas vezes em sonho, resplandecente de glória, e ele dizia: bem-aventurada a penitência, pela qual mereci tão grande glória. Então que São Pedro de Alcântara interceda por nós para também termos os rins cingidos e as lâmpadas acesas, nos mantermos fiéis, servindo a Deus, estando prontos para quando o Senhor nos chamar. Amém.